nem nossos irmãos, sanguíneos ou adotivos, nos conhecem tão profundamente como um amigo de verdade. Também nós os conhecemos melhor do que muitas pessoas de sua família. A amizade é algo muito importante para nosso aprendizado, para o nosso conforto, para a nossa orientação, para o nosso crescimento e a nossa maturidade, enfim, para a nossa realização como pessoa humana. A primeira igreja batista do Jardim da Viga celebra este mês 7 lustros, ou seja, 35 anos de existência. Ela tem contribuído durante todo esse tempo para nos apresentar o genuíno, o autêntico e o verdadeiro amigo do homem, Jesus Cristo. Convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias, assentados mesmo, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 13 a 17. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 13 a 17. Amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Maravilhoso Deus e eterno Pai, chegou a hora do Senhor falar. Tenha misericórdia de mim e usa-me, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, quando está culminando a sua missão terrena, ele reúne os seus discípulos. E dentro de um texto em que ele continua dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele fala a verdade para os seus discípulos. Ele diz que devemos amar-nos uns aos outros. E diz lá, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos dá exemplo do seu grande amor pela humanidade. Ele vem a este mundo para cumprir uma missão que ele voluntária e espontaneamente assumiu com o Pai, de regenerar aquilo que o pecado havia destruído.
a obra-prima do Criador. Ele vem. E aí a gente percebe que ele cumpre tudo isso por amor a nós. Ele cumpre de forma primorosa, obediente, submissa à vontade do Pai. Ele vai à cruz, ele morre, ele paga uma dívida que não era dele, mas que somente ele poderia, com o seu sangue preciosíssimo, quitar. Ele mostra o que é o amor. Mas ele, nessa conversa, a gente fica imaginando ele reunido ali com os seus amigos. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí a gente fica lembrando de algumas coisas que aconteceram na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, e que ainda hoje acontece. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa e no íntimo do nosso coração a gente diz: eu gostaria de ser amigo de fulano. A gente procura um jeito de se aproximar, procura alguém que seja amigo comum para nos apresentar, porque aquela pessoa, segundo a nossa ótica, aquele relacionamento vai nos fazer bem. E quando a gente estabelece esse relacionamento com alguém, em geral, a gente se submete às vontades, porque a gente quer ser amigo dele. Então a gente aceita o que ele diz, a gente aceita o que ele pede, porque nós queremos ser amigos dele. Jesus conhece a natureza humana e, conhecendo, ele já deixa isso muito claro. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O amigo estabelece uma relação de confiança. Ele nos orienta e nós seguimos a sua orientação. Jesus estabelece essa condição para que possamos integrar o seu rol de amigos. No versículo 15 ele diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aí a gente, lendo o livro de João, a gente vai entender que a espiritualidade que emana deste evangelho é do amor, é da amizade, não a da servidão. Se Jesus é amor, nós somos servos, mas em amor. Nós não somos aquele servo que de servidão no sentido de obediência sem saber. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos o servo que Jesus conta. E Jesus nos falou tudo isso. O pastor de manhã falou sobre o que está acontecendo nos dias atuais. Para o mundo, pode ser uma novidade. A maldade do mundo pode ser uma novidade. Mas nós, que somos de Jesus, nós já sabemos. Porque Jesus já nos alertou sobre tudo isso que vinha acontecer, que iria acontecer e que hoje está acontecendo. Essa relação de intimidade nós sabemos através de Jesus. Deus não busca servos, Deus busca amigos, amigos que o amem, amigos que guardem os seus mandamentos.
No Antigo Testamento, em Isaías 41:8, Abraão é chamado por Deus de meu amigo. A ele, Deus revela tudo o que está por fazer, conforme, entre outros, nós podemos ver em Gênesis 18, versículos 17 a 19. Assim também Jesus dá a conhecer aos seus discípulos tudo o que ouviu do Pai. Só os verdadeiros amigos abrem seus corações para dizer sobre o que está acontecendo. O servo nem sempre sabe o que se passa. O seu senhor não precisa dizer o que fez com a lavoura, o que está fazendo com os seus bens. Mas o amigo não. O amigo diz o que está acontecendo. O amigo nos orienta sobre o que devemos fazer para sermos felizes. Em seu ministério terreno, Jesus buscou sempre ensinar a verdade a seus discípulos, e sempre com um propósito, direcionando-os para o Pai. Realmente, Jesus nos revelou o Pai, conforme a gente vê em João 14:8. É isso. Mas Jesus estava falando com os discípulos. Mas os discípulos somos nós hoje. Essa igreja é uma igreja discípula de Jesus. Nós fomos evangelizados e agora, vindo aos cultos, participando da escola bíblica dominical, adorando e cultuando o Senhor, nós estamos sendo discipulados diariamente. E sempre que somos discipulados, mais coisas novas a gente vai aprendendo. No versículo 16, Jesus vai nos dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E aí o que a gente entende desse texto? A gente entende que Jesus também quer ver em nós o resultado de tudo quanto ele ensinou. Ele faz alusão a uma árvore frutífera. Ele quer que colhamos os frutos espirituais. E esses frutos espirituais estão mencionados em Gálatas 5:22. Quais são esses frutos? Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é bondade, bondade, que é generosidade, fé, mansidão, que é humildade, temperança, que é domínio próprio. É possível que esses frutos espirituais possam crescer em nós, possam nascer em nós? É possível. Para isso, todavia, é necessário que nós permitamos que o Senhor Jesus opere a transformação, atue no nosso coração. Jogue a semente, que é a palavra. Com isso, sem dúvida, haverá uma transformação em nossa vida. E aí, apresentaremos características marcantes. A principal característica, no caráter, porque ele é santo. Nós também devemos ser santos. A segunda característica, entre outras, a sua comunhão. Porque ele, o Pai
e nós nos tornamos amigos de Jesus. A terceira, a esperança, porque ele é co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,17. E segundo, o seu parentesco, porque nós, somos filhos de Deus. 1 João 3, 1. Mas não é só isso que essa semente vai produzir. Ela vai também nos ensinar a ter uma visão comunitária. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome o Pai vos conceda, ele está nos dando uma ideia de unidade na nossa diversidade. E aí a gente percebe que, lógico, nós temos que orar em casa, sim. Mas se os irmãos que frequentam o culto de quarta-feira prestarem atenção, todos os pedidos que fazemos nas quartas-feiras, parece que eles são atendidos mais rapidamente. Mas por que isso? Porque como Deus quer nos mostrar essa unidade, quando chegamos aqui nas quartas-feiras, as senhoras aqui e os homens aqui, nós apresentamos aos nossos irmãos os nossos problemas. Os irmãos também apresentam os seus problemas. E é interessante, irmãos, que os nossos problemas quase todos são os mesmos. Os nossos pedidos e as nossas necessidades quase todas são as mesmas. É pela saúde, é pelo emprego, é pela dificuldade de relacionamento, o que é comum à humanidade. Mas quando nós sabemos que o nosso irmão também tem dificuldades, que ele não é um super-homem, que ele é um dependente do Senhor, e nós oramos por ele, ele está orando por nós, uns orando pelos outros, e é isso que Deus quer. Quer ver um exemplo? Jó estava numa situação difícil, mas a gente vai ver lá, 42:10, que Jó ora pelos amigos. Ele faz Bildade e Zofar. E o Senhor abençoou Jó em dobro. Então veja bem que nós temos que ter essa visão de servir, de clamar pelo outro. Porque quando nós clamamos pelo outro, Deus vem e te abençoa. Muitas vezes nós, de uma forma, é natural, o desespero faz você chorar e clamar, mas às vezes, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Mas quem sabe, se nós passássemos a exercitar o seguinte: segunda-feira, terça, quarta, domingo à noite, eu tenho um amigo. Eu não vi esse amigo. Oi, fulano, tudo bem? Oh, tudo bem, irmão, como é que estão as coisas? Você pode dispor de 3 minutos, não precisa ser mais do que isso, não. Sim, o que você quer? Eu quero orar com você. Pelo telefone? Pelo telefone. Vamos nos irmanar em oração. Eu quero orar com você, depois você ora por mim. Irmãos, esse exercício de dependência de Deus, ele é maravilhoso. Porque quando você, com uma pessoa, orou por ela, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu irmão. Eu não estou preocupado mais em ser abençoado. Eu não estou preocupado mais em resolver os meus problemas, que o Senhor sabe que são muitos. Mas eu quero abençoar o irmão. Eu quero orar. Essa troca é o que Jesus nos mostra
ela faz com que a unidade permaneça. Nós somos um só. Veja bem que Romanos nos diz que se o pecado entrou por um homem só, obtivemos a salvação. Ora, se foi um homem que pecou, por que nós pagamos pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão? Porque Adão simboliza, na sua individualidade, ele simboliza toda a diversidade humana. Ele simboliza toda a humanidade. E porque ele pecou, todos nós arcamos com as consequências deste pecado. Mas é Cristo. Cristo morreu. Mas Cristo morreu e depois ressuscitou. Ele morreu, foi só ele que morreu, então só ele? Não. Ele morreu porque ele simboliza também essa unidade que somos nós, na nossa diversidade. Por quê? Porque o corpo de Cristo é um corpo só. E nós somos membros desse corpo. Por isso nós temos que amar o próximo. E aí há uma coisa interessante. No versículo 17, o Senhor diz: isto vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. O outro é uma ficção que só existe em nós. Porque o nosso limite de entendimento, ele é o outro. Mas diante de Deus não há outro. É todo mundo dele. É um corpo só. É uma humanidade só. Jesus é o Deus cósmico. E ele não vê o irmão como outro. Nós sim, vemos como outro. Até porque nós temos limites de entender o outro como nós mesmos. Mas, na verdade, o outro somos nós. Por isso, quando ele fala, isto vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, ele, na verdade, está dizendo que vocês amem a vocês mesmos. Porque o outro que ele está falando aqui, para que nós possamos entender, o outro para Deus não existe. Porque para Deus, todos nós somos um corpo só, nas suas diversidades, que o apóstolo Paulo conseguiu ilustrar muito bem quando nos ensinou acerca do corpo de Cristo. Na esfera espiritual, portanto, não existe o outro, é um só, todos nós. Tanto que esse corpo, se uma mínima parte dele estiver contaminada, essa contaminação vai espraiar por todo o resto do corpo. Se na igreja uma pessoa apenas, uma parte desse corpo estiver contaminado, ele pode sim contaminar todo o resto do corpo. Aí, o que nós temos que fazer, e esse é o papel do pastor, tratar. Muitas vezes, as pessoas não aceitam o tratamento, ou tirar. A gente, quando vê um culto administrativo, em que a igreja vota, às vezes, a exclusão de um membro, a gente pode pensar assim, caramba, mas excluir uma pessoa? Sim, se aquela pessoa está contaminada, e se ela não obedece ao padrão que Cristo estabeleceu, ela está doente e não aceita tratamento, ela tem que ser eliminada, para que não haja contaminação geral. E isso em todos
as situações. Se o irmão deixa de vir à igreja, ele contamina, porque aquele que vem, ele pode olhar o que não vem e querer achar, eu não vou não, ele não vai. Contaminou. Se o irmão deixa de trazer seus dízimos e suas ofertas, o sujeito vai olhar e vai dizer, ué, mas se o irmão não dá o dízimo nem a oferta, por que eu vou dar? Contaminou. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem compreender o que Jesus está falando aqui. Que vos ameis uns aos outros, porque os outros somos nós mesmos. Nós somos os outros para os outros. Mas quando nós oramos pelo outro e o outro ora por nós, nós estamos orando para nós mesmos. Não sei se dá para compreender. Às vezes a gente fala de uma forma rápida, pode parecer que fique meio complicado. Mas é isso. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos convida a uma relação de amizade. A relação quer dizer restabelecimento de laços, fortalecimento de laços. E são esses laços que unem todos os homens na obra salvífica de Jesus. Todos se tornam comuns, porque todos, irmãos, somos absolutamente iguais. Todos nós precisamos do alimento diário, que é o combustível que sustenta o corpo e a mente. Todos nós temos em comum as mesmas necessidades físicas, não importando o nível intelectual, social, econômico, financeiro. Somos absolutamente iguais. Mas acontece, irmãos, quando o Senhor faz essa advertência, eu ordeno, eu mando que vos ameis uns aos outros, ele faz essa advertência porque muitas vezes as diferenças econômicas, sociais e geográficas faz com que não vivamos em comunhão com os outros. Ah, eu moro na Barra, o que eu vou fazer na Baixada? Ah, eu tenho uma situação econômica elevada, o que eu vou fazer com aquele pobre? Ah, eu sou formado, eu sou doutor, o que eu vou ter? Ou o que eu vou aprender com aquele pequenino? Muitas vezes nós nos afastamos das pessoas por causa desse rótulo que é o divisor da fraternidade, que quebra a comunhão que Jesus quer que nós vivamos. Muito bem, já chegando para o final. Quando Jesus falou a seus discípulos que eles já não eram mais servos, mas sim amigos, ele também estava se referindo a nós hoje. Porque ao ouvirmos a voz de Jesus através da Bíblia, somos chamados a experimentar essa maravilhosa presença de Cristo em nossas vidas. Ele sim é o mais autêntico, genuíno e verdadeiro amigo. Ele, irmãos, é aquele amigo que no nosso tropeço ele levanta, no nosso desespero ele nos conforta, nas nossas dúvidas ele nos esclarece. Quantas vezes, e se eu passo e nós somos todos iguais, muitos dos irmãos já passaram por dúvidas, por incerteza, por desalentos. Ah, eu não vou fazer isso não, é muito difícil. Ah, eu não vou fazer isso não, vou parar no meio do caminho.
Aí ele vem, bota a mão no nosso ombro e diz: Roberto, meu filho, meu irmão, meu querido, meu amigo, esmoreça não, vá em frente, você pode porque eu estou contigo. E nos dá ânimo, e nos levanta, e nos ajuda, e nos dá incentivo. A gente vai às vezes dormir chateado, aborrecido, triste, desesperançados. Aí na hora de dormir nós oramos: Senhor, não sei se vai dar certo, está difícil para mim, tenho uma série de dificuldades. Ele escuta, e ele fala baixinho em nosso ouvido, e às vezes nós não escutamos. Vai dar certo sim, meu filho, você não está sozinho, você é meu amigo, eu sou seu amigo. E aí a gente dorme. No dia seguinte a gente acorda animado. Aí a mulher: ué, você não disse que não queria fazer isso? Não, eu vou. Então, bota logo o café que eu já vou correndo, porque o senhor disse que eu vou vencer. E eu resolvo. Quer dizer, eu não, ele resolve. Porque ele é meu amigo. Ele é nosso amigo. Então eu pergunto aos irmãos, antes de chegar na conclusão, mas não é para os irmãos me responderem: qual tem sido o relacionamento dos irmãos com Jesus? Tem sido realmente um relacionamento de amigo? Ou tem sido igual aquele relacionamento do irmão, do que se chama filho pródigo, que na verdade, pródigo era o pai, pródigo em amor, pródigo em carinho, pródigo em beleza, em afeição. Mas o texto diz que o pródigo era o outro que perdeu tudo. Aquele filho, aquele irmão, tinha tudo à sua disposição, mas ele nunca chegou e pegou: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero trazer os meus amigos para celebrar comigo mais um dia. Não, ele tinha um relacionamento de servo, ele servia ao pai, mas ele nunca desfrutou da amizade do pai. Muita gente serve ao Senhor, mas bem poucos desfrutam da amizade que o Senhor já falou, que colocou à nossa disposição. Bem poucos buscam uma intimidade. Talvez não queira essa intimidade, porque exige uma certa postura. Talvez ele não seja capaz de abrir mão, por exemplo, da sua alegria em relação ao mundo. Talvez ele não seja capaz de buscar a paz. Talvez ele não seja capaz de ter paciência. Talvez ele não seja capaz de ter benignidade, bondade. Às vezes o seu coração é duro, ele está vendo a dor do próximo, ele está vendo o sofrimento do próximo, mas ele é incapaz de dar o mínimo para que aquele próximo possa ter a sua dor diminuída. Talvez ele não tenha a fé que transforma e que Deus quer que tenhamos. Talvez ele não tenha humildade. E quando a gente fala em humildade, não está falando daquela pessoa desprovida de recursos, não. Mas está falando soberbo. Às vezes o cara é desprovido de recursos, mas é soberbo. Às vezes o cara é desprovido do recurso, você vai falar com ele: eu não quero, eu não preciso.
É essa humildade que às vezes a pessoa é incapaz de ter. E a temperança e o domínio próprio? Eu tenho buscado, mas eu tenho ainda uma dificuldade com o domínio próprio. Muitas vezes há situações em que eu revido com uma ironia, às vezes, com uma frase, às vezes, que a pessoa vai ver aquela frase e ele vai sentir a pancada. Muitas vezes eu passo por isso. Eu oro, Senhor, me perdoe, eu não quero ser assim. Eu quero ter domínio próprio. Eu não quero machucar o irmão. Ah, mas o irmão te machucou. Muitas vezes a gente vem com desculpa. O irmão te machucou. Sim, mas ele pode me machucar. Eu é que não posso machucá-lo, porque eu pertenço a Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Então eu tenho que sofrer calado, como Jesus sofreu calado naquela cruz. É uma lição que ele nos dá. Sofrer calado. Isto é domínio próprio que nós precisamos exercitar. Irmãos, concluindo. Para a honra e glória do Senhor, a PIB, nossa igreja, durante esses 35 anos, ela vem trazendo a verdade do Evangelho. Ela traz de forma simples. Ela traz sem rebuscamento ou com falácias. Fala apenas a verdade. Apenas isso. Não se busca trazer nada que não seja aquilo que está na Bíblia. O papel da igreja é difundir o evangelho de salvação, ou seja, as boas novas do Senhor Jesus, apresentando Jesus ao mundo, para que o mundo o conheça, e conhecendo-o seja salvo e tenha vida eterna. A PIB do Jardim da Vida, há 35 anos vem fazendo isso. Seja no período ministerial do pastor Paulo César, seja no período ministerial do pastor Roberto Maia, a maior preocupação da PIB do Jardim da Viga sempre foi pregar que Jesus Cristo é a única esperança. Esperança de salvação. Esperança de vida terrena digna e frutífera. Esperança de vida eterna. O pastor, porque isso é uma atribuição do pastor titular, ele deverá fazer o apelo. Ele deverá trazer à consciência de cada um dos que ouviram essa simples mensagem a necessidade que temos, os que ainda não o conhecem, de conhecer Jesus e se tornarem amigos de Jesus. E os que o conhecem, mas que mantêm com ele apenas uma relação fria de servidão, que possam entender aquilo que ele falou: já vos não chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que Jesus ouviu do Pai está guardado aqui, já está apresentado. Basta que nós, como o nosso pastor desafiou, comecemos a ter interesse de saber o que ele já nos revelou. Porque nós temos um grande amigo.
que morreu por nós, que nos dá dignidade, que nos dá vida eterna e que nos abençoa. Amém. Devolvo a palavra. Agradecemos ao pastor Roberto por essa palavra aos nossos corações, que fala desse grande amigo que é Jesus. Jesus é aquele amigo mais chegado que um irmão. Eu, quando era criança, eu queria ter um irmão. Queria ter um irmão mais velho do que eu, como meus colegas tinham. Eu tenho 2 irmãs e eu sou o único filho homem dos meus pais. Mas eu queria ter um irmão mais velho do que eu, principalmente, sabe para quê? Para que os garotos mais velhos da rua não me batessem. Para que ele me protegesse